vamos passar para o nosso próximo palestrante. Nosso próximo palestrante é de uma empresa também parceira, né? É o Arlan Silveira, né? O doutor Arlan Caldas Pereira Silveira. Ele também é oriundo do nosso grupo, né? Ele esteve conosco no Inova Leite, fez um mestrado, fez pós-doutorado, teve várias atividades e hoje nós temos muito orgulho de vê-los como na empresa GEA, que também tem trabalhado bastante conosco. Muito obrigado, Arlan, pela sua presença aí conosco. Muito obrigado. Me escuta, professor? Perfeitamente, Arlan, perfeitamente. Eu não vou colocar minha câmera porque eu estou aqui no hotel e a Wi-Fi não está muito legal. Tá ótimo. Esperamos que a gente consiga ter a palestra o tempo todo aí. Exato. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado, viu, professor, pelo convite, professor Antônio, professor Ítalo, professor Rodrigo. Eu gosto bastante, né, de participar desses eventos, gosto bastante de compartilhar, né, um pouco da tecnologia, inclusive com os estudantes, né, com a academia. Né? Então, hoje, né, eu me propus a conversar com vocês um pouco aqui sobre quais as inovações tecnológicas no processamento de secagem de leite derivados. Tá? Rapidamente, porque o professor já me introduziu muito bem. Eu me chamo Arlan Silveira, atualmente eu trabalho na GEA, né, na divisão de Leak Powder e Technology. Minha posição é Sales Executive, meu cargo hoje. Eu estou há 5 anos já trabalhando na GEA, nessa parte de engenharia e venda, sempre nesse mercado, né, neste ramo de lácteos. E antes de eu iniciar na GEA, como o professor bem disse, eu estava na academia. Então, aproximadamente 5 anos de academia. Fiz mestrado no Brasil, fiz mestrado na França, fiz o meu doutorado lá na França, inclusive com o Pierre Schuch, com a HL também, que me ajudou bastante. Tá? E vamos lá. O meu maior desafio dessa apresentação hoje vai ser tentar ficar nos 30 minutos. Porque quem me conhece sabe que eu falo muito e eu estou me segurando também aqui para não falar mais rápido do que eu já falo, porque eu me empolgo. Tá? Então, qual que é a minha ideia, né, hoje aqui de apresentar para vocês? Conversar um pouco e trazer algumas novas tecnologias que a gente tem em uma secagem. Tá? Então, eu vou focar hoje só na secagem por atomização. E até é legal isso, por quê? Porque muitas pessoas ainda acham que uma secagem, né, de 20, 30 anos atrás é igual uma secagem de hoje em dia. O conceito, o processo da secagem em si, ele praticamente não mudou. Então, é aquilo que o Ítalo, por exemplo, bem explicou na apresentação dele. Sai do ponto 1 e para o ponto 3. Só que muita instrumentação, muito controle e, inclusive, alguns equipamentos em si, sim, alteraram bastante de 10, 15 anos para cá. E o meu objetivo é apresentar para vocês algumas dessas novas tecnologias, inclusive tecnologias essas que a GEA tem. Então, eu decidi, né, dentre várias, né, abordar aqui com vocês hoje a tecnologia GEA Spray Eye. Vou entrar em detalhe de uma por uma, tá? GEA Dry Safety, né, que seria a segurança da câmara, ou seja, alguns conceitos de segurança da câmara. O GEA Powder Eye, o novo modelo de ciclone que a GEA tem, que é o nosso queridinho, né, o CEE, vou explicar direitinho daqui a pouco. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco também sobre essa tecnologia, né, sobre esse sistema GEA OptiPartner. Então, vamos iniciar aqui com o Spray Eye. O que é o Spray Eye, gente? O Spray Eye nada mais é do que uma câmera, né, que está filmando o interior de uma câmara de secagem, ou seja, mais especificamente, que fica filmando ali a atomização de uma câmara de secagem. Então, aqui, ó, eu espero que vocês estejam vendo, é um vídeo, né, dessa câmera, onde aqui eu consigo ver os bicos. Obviamente, essa câmera aqui, esse meu exemplo, é um atomizador a bicos, né, não é um atomizador centrífugo. Então, aqui eu consigo ver os bicos, eu consigo ver o feixe de produto atomizado aqui no interior, tá? E esse duto aqui, esse tubo, na verdade, aqui no centro, é o meu retorno de finos. Ou seja, na sala de controle, né, onde os operadores estão operando a planta, eles vão ter uma das telas, ou uma parte de alguma das telas, eles vão ver essa imagem aqui ao vivo do que está acontecendo naquele exato instante no interior de uma câmara de secagem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, de o operador poder visualizar o que está
acontecendo naquele instante na atomização é identificar algumas anomalias. Aqui eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava numa planta de secagem, aqui na América Latina, não era no Brasil, e a gente estava fazendo um teste lá de produzir um Fat Filled Powder. O que é o Fat Filled Powder? É um leite onde eu agrego óleo vegetal. Ou seja, é como se fosse um leite integral, só que ao invés de ter seus 29%, 30% de gordura do leite, né, ele tem 29%, 25% de óleo vegetal. Como que a gente estava produzindo esse produto? Concentramos o leite desnatado no evaporador, tá? Então a gente tinha um leite desnatado a cerca de 45% de sólidos totais na saída do evaporador, e na alimentação da secagem, eu pegava nessa linha de leite desnatado a 45% mais ou menos de sólidos totais e inseria gordura vegetal, né? Obviamente, esse controle, essa massa de gordura vegetal que eu inseria, eu tinha todo ali um controle de válvulas de controle e variador de frequência nas bombas, tá? Para eu conseguir realmente dosar a quantidade de gordura correta que eu gostaria de ter. E essa mistura de leite desnatado com óleo vegetal ia para o homogeneizador, né, da alimentação da secagem, que é o meu homobomba, e enviava esse produto para secar. O que aconteceu? Houve algum problema lá, nesse dia, que tanto essa válvula de controle como a bomba positiva que estava bombeando o óleo vegetal, né, para a linha do leite desnatado, a válvula abriu completamente e a bomba acelerou no seu máximo. Então, em resumo, só entrou gordura, só entrou óleo vegetal na minha câmara, parou de entrar o leite desnatado. E a gente estava lá na sala de controle, né, eu conversando, fazendo piada com os operadores, quando que um deles observou que parou de formar esse feixe aqui de produto atomizado no interior da câmara e começou a formar só um filete, né? Começou a pingar algum líquido, algum produto aqui. Obviamente, na hora a gente falou, tem algo errado. Isso não era para estar acontecendo. Era para estar enxergando esses feixes de produto aqui. Na verdade, a gente não parou. A gente começou a passar as telas, né, de controle da planta para a gente tentar entender o que estava acontecendo de errado. E passando essas telas, a gente viu justamente esse fato que na alimentação da secagem eu tive um problema nessa minha dosagem de óleo. Então, rapidamente, ou seja, antes que houvesse realmente um problema na câmara de secagem, a gente já conseguiu identificar. Por quê? Só porque a gente estava literalmente vendo dentro da câmara de secagem. Tá? Porque se isso não tivesse acontecido, por exemplo, esse óleo, né, e só estava entrando óleo aqui na secagem. O óleo praticamente não tem água, ele ia receber bastante energia aqui do ar de secagem, ele poderia, por exemplo, entrar em combustão, explodir, pegar fogo, poderia. Por quê? Porque a gente só ia, se a gente não estivesse vendo lá a atomização da câmara, a gente só iria identificar que algo estava errado, talvez tarde demais. Obviamente, a gente sujou a câmara, teve que cipar ela, porém não foi um problema muito grande, tá? Então, uma grande vantagem, né, de eu poder observar o que está acontecendo dentro da câmara é isso, identificar alguns problemas, obviamente que aqui é visual, né, ou seja, é o operador ainda que tem que intervir na minha câmara. Eu posso também pegar essa minha tecnologia, né, que é essa câmara aqui, que a Gaia deu um nome, né, patenteou de Spray Eye, eu posso fazer um upgrade nela. Eu posso usar essa mesma câmara, mas que ela tenha também essa tecnologia de infravermelho. Então, além de eu visualizar, ou seja, eu ter essa imagem aqui em tempo real na atomização da câmara, eu também vou ter, né, uma outra imagem que é essa, ou seja, esse infravermelho, eu vou estar vendo o que está acontecendo ali na câmara, na atomização da câmara de secagem, e eu vou estar vendo também quais são as temperaturas ali, né? E que isso é extremamente importante. E esse infrared, né, essa tecnologia de câmara de infravermelho, aqui sim, ela vai estar sempre medindo e registrando esses valores no meu PLC da minha câmara de secagem, ou seja, esses valores, né, de temperaturas vão estar sempre sendo analisados e registrados automaticamente. Qual que é a vantagem de eu ter, né, essa tecnologia de infravermelho aqui na minha câmara de secagem? É eu poder identificar algum foco de incêndio, por exemplo, antes que ele aconteça. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da ideia, né? Aqui eu tenho uma câmara de secagem, né? Então, a gente está falando da atomização dela aqui, né, na parte superior da câmara. Então, o que foi identificado, né? Que a maioria dos problemas de explosão e incêndio numa câmara de secagem, eles
eles se inicializam, né? Começam no sistema de atomização. Então, por exemplo, algum problema no meu bico, algum problema na minha lança, algum problema aqui no meu sistema de atomização, tá? Que eu não atomizo esse produto, né? Eficientemente, e daí esse produto vai ficar retido, né? Por exemplo, neste ponto aqui, né? Na minha atomização. Ele vai estar ali naquele ambiente de alta temperatura, ou seja, tem bastante energia ali, ele vai estar evaporando a água, só que ele vai ficar muito tempo ali, ele vai ganhar muita energia do ar de secagem, né, do ar de secagem principal, e ele pode vir né, acontecer o processo de combustão, né, de entrar em ignição. Aí, ou seja, ele pode, né, entrar em combustão tanto aqui, como ele pode também se desprender aqui da minha atomização, cair, né, na minha câmara de secagem e ter esse problema de fogo, de explosão no meu estático ou no meu fluid bed. Então, ou seja, tendo isto em mente, que a maioria dos problemas de incêndio e explosão acontecem devido a problemas na atomização, essa minha câmara de infravermelho, o que ela vai estar fazendo? Ela está sempre monitorando todas as temperaturas ali na minha atomização. Eu não sei se está muito nítido para vocês, mas aqui a gente consegue ver o feixe do produto, né, que é um azul mais claro, a temperatura menor. E este exemplo aqui, que foi um caso real, tá, de uma planta real, ela viu que em algum dos bicos, ou seja, um lugar onde não era para ter uma alta temperatura, houve uma alta temperatura. Então, isso automaticamente falando, tá? Aqui não precisaria de intervenção do operador. Ele enviou um alarme, né, para o operador, e se o operador não fizesse nada, essa temperatura subisse mais ainda, ela assim, pararia de enviar o alarme e pararia realmente, né, a secagem, né? Entraria com água de incêndio mesmo para combater esse possível foco. Então, este é o meu exemplo aqui, ó. A minha câmara de infravermelho, ela identificou que tinha um ponto onde tinha uma temperatura muito maior do que deveria, enviou um alarme, o operador parou o sistema. Quando o operador parou o sistema, ele já sabia em qual ponto especificamente ele deveria olhar, ele deveria verificar, ou seja, ele sabia qual era a lança, qual o número, qual a localização dessa lança, e neste exemplo, né, que, de novo, caso real, era um problema aqui nesse O-ring, né, nesse anel de vedação aqui do bico, teve um problema e estava dando uma passagem de produto. Esse produto estava ficando acumulado aqui no bico e, de novo, foi aquecendo, aquecendo, aquecendo. Ou seja, se neste caso real eu não tivesse esse sistema aqui de infravermelho, não necessariamente a câmara ia explodir ou ia pegar fogo, mas eu iria identificar, né, esse problema muito mais tarde, né, com algum detector de temperatura ou de pressão, que talvez essa detecção poderia sim ser tarde demais. Então, essa tecnologia nossa, né, do Spray Eye, Spray Eye infravermelho, né, da câmara de infravermelho da GEA, ela, além de os operadores conseguir literalmente ver dentro da câmara, ela também atua automaticamente no meu sistema de segurança da minha planta. Tá? Falando bem rápido aqui, um próximo instrumento, né, que a GEA tem, que inclusive até onde eu me lembre, ele foi patenteado pela GEA, é um detector de monóxido de carbono. De novo, qual que é a ideia? O monóxido de carbono, ou a concentração de monóxido de carbono, vai subindo, 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 quando chega a um limite, ali que ocorre a explosão. Então, quer dizer que se eu conseguir monitorar sempre qual que é a concentração de monóxido de carbono no meu ar de processo, ou seja, no ar que está dentro da câmara de secagem, eu consigo prever, né, antes que aconteça, eu consigo prever algum problema de explosão. Então, a GEA, né, desenvolveu esse instrumento, que na verdade é um feixe, né, um feixe de laser, né, que vai ficar ali em vários pontos, na verdade, ali do ar de processo da câmara, que vai estar sempre medindo a concentração de monóxido de carbono. E, de novo, dependendo do resultado, né, da medida, né, da concentração que esse instrumento leu, ele vai ou gerar um alarme ou já iniciar, no caso, né, o sistema de combate a incêndio da câmara. Tá? Então, é uma outra tecnologia que vem a contribuir, né, para que as câmaras de secagem, né, sejam cada vez, no caso, mais seguras. Próxima tecnologia, Powder Eye. Qual que é o Powder Eye? O Powder Eye é este instrumento, na verdade, é este equipamento, né, desenvolvido pela GEA, que, na verdade, eu acho esse cara aqui fenomenal.
O que o PowerEye faz? O PowerEye, que é esse equipamento, ele é instalado na saída do pó da câmara, ou seja, ali antes da peneira, né? Se a câmara tem um vibrofluidizador na saída do vibro, se a câmara só tem um estático, não tem um vibro na saída do estático, ou seja, ele é instalado literalmente no último ponto, né? Na saída do pó da câmara. E esse equipamento, ele vai coletar as amostras manualmente e vai analisar essas amostras manualmente, e esses resultados vão ser todos registrados, né, no próprio PLC do meu equipamento. Aqui tem um vídeo, espero que vai passar direitinho. Ó. Então aqui eu tenho o meu PowerEye, que ela é instalado, ó, faceado aqui com o meu duto de saída de pó da minha câmara. Então ele vai introduzir, né, nesse duto a sua cápsula de amostragem, ele vai trazer para dentro. Aqui tem uma cortina, né, uma cortina de ar, né, para não deixar o pó vir para cá. Aí ele vai analisar ponto preto, né, no pó. Inclusive, essa parte aqui, ele atua também no sistema de combate a incêndio e explosão da câmara. Por quê? Porque quanto mais ponto preto eu tenho no meu produto, maior é a tendência de eu ter algum grumo de produto no interior da câmara que está secando demais, né? que tá realmente ali, né, no interior da minha câmara em algum ponto e que está ali queimando e vai aumentando os pontos pretos. Ou seja, a partir da medida de da quantidade de pontos pretos que ele analisa, ele pode sim, esse instrumento, né, interferir, né, ou auxiliar no combate de incêndio. Opa! Eu não posso pausar, tem que deixar para ser todo. Tá, então vamos de novo. Ó, ele vai pegar uma amostra ali no duto de saída da câmara, ele vai trazer para dentro, ele vai analisar essa amostra. Na verdade, a primeira análise, né, pelo menos desse meu exemplo, seria os pontos pretos, né, ponto preto no pó. Isso tudo, só essas análises são registradas, tá, no PLC da minha máquina. Aí agora ele vai medir a coloração do pó, tá? Que para muitas empresas a coloração do pó é sim uma medida de controle de qualidade, tá, do pó. Aí ele vai medir a densidade desse pó, tá? Ele vai medir agora concentração proteica, concentração de lactose, concentração de gordura desse pó. Agora observa lá que ele dá uma vibrada para quê? Para medir a densidade compactada do pó. Vamos lá. Isso. E agora esse pó, o que ele faz? Ele vai e devolve ele para a minha linha. Ó, ele vai lá, devolveu, dá uma vibrada para sair o máximo de pó possível, e no final, né, que é a cereja em cima do bolo, ele ainda tem esse soprinho de ar aí, de ar estéreo aí, para realmente tirar, né, eliminar qualquer outro resíduo que estava nessa minha cápsula de amostra. E agora ele faz o seu ciclo de novo. Esse ciclo de retirar uma amostra, analisar a amostra, registrar os resultados e devolver a amostra é em torno de 2 minutos. Então, ou seja, se eu tenho esse instrumento instalado na saída, né, na saída da minha secagem, né, na linha do pó na saída da secagem, eu consigo, por exemplo, a cada 3 minutos, fazer essa batelada de análise do meu pó. E, de novo, todos esses resultados são registrados. Então, isso cria uma facilidade muito grande, né, para controle de qualidade. Obviamente, não substitui controle de qualidade, tá? Porque a cada X em X semanas eu tenho que calibrar esse meu instrumento. Mas, assim, é um material muito rico, né, que eu posso oferecer para meu controle de qualidade. Se eu vendo o meu pó, por exemplo, a B2B, né, para outras empresas, então eu tenho um relatório ali extremamente detalhado de como que estava o meu pó a cada 5 a 5 minutos, né? Então, assim, eu adoro esse equipamento aqui, que é o PowerEye da Gaia, tá? Próxima tecnologia, Ciclone. O Ciclone, na verdade, esse slide aqui... Ah, tá. Todo esse slide que eu estou apresentando, tá, gente, já é de vocês, tá? Então, terminando aqui a minha apresentação, eu já vou passar aí para os organizadores do evento, então é de vocês. Eu vou pular esse slide aqui, que eu vou, por causa de tempo, tá? Mas depois vocês vão ter esse slide, vocês vão poder ler e identificar com mais calma. O que acontece com o Ciclone?
todo mundo e todos os concorrentes da AGEA, a AGEA, inclusive, tem um modelo de ciclone, que é um modelo de ciclone que eu acho que todo mundo que já trabalhou em uma planta de pó conhece. Tá? Este modelo, o nome que a AGEA deu para esse modelo, né, que já é existente no mercado, o nome que a AGEA deu para ele é CHE. O que significa CHE? Ciclone de alta eficiência. Porém, esse ciclone que, de novo, todos os concorrentes da AGEA têm, a AGEA, inclusive, tem, o que a AGEA começou a observar? Alguns problemas desse ciclone. Na verdade, não problemas, né? Mas, assim, a AGEA viu maneiras de melhorar, né? De dar um upgrade nesse ciclone convencional, que é o ciclone CHE. E com isso, o que ela fez? Ela pegou uma galera lá na AGEA Niro, Dinamarca, colocou no escritório, esse grupo de trabalho fez várias pesquisas na bibliografia, né, na academia. Depois, através dessas pesquisas, eles criaram um novo modelo de ciclone, que é esse ciclone que eu vou apresentar para vocês, que é o CEE. CEE significa ciclone de extra eficiência, criatividade da AGEA para dar nome para equipamento, tá? E daí, através desses estudos bibliográficos e através de estudos de CFD, né, de CFD, enfim, de simulações, na verdade, né? A AGEA criou esse novo ciclone, tá? Esse novo ciclone, através dessas simulações, obviamente, teve uma bateria de teste, tanto em plantas pilotos da AGEA, como em plantas industriais, para finalmente surgir o nosso novo design de ciclone, que é o ciclone CEE, ou seja, ciclone de extra eficiência. Qual que é o ciclone de extra eficiência nesse meu slide? Isso é mais à direita aqui. Esse à esquerda é o modelo que eu estou chamando aqui de antigo, né, de velho. Esse modelo é o que todos os concorrentes da AGEA que fazem secagem, é o modelo que todo mundo oferece. A AGEA, inclusive, também tem esse ciclone antigo, não foi tirado de linha. Porém, a nossa maior ou nossa melhor tecnologia nesse sistema de exaustão, né, de recuperação de pó no ar de exaustão, é o nosso ciclone CEE. De novo, é uma tecnologia que só a AGEA tem. Qual que é a vantagem desse ciclone CEE que eu estou falando demais aqui com vocês, né? Se eu comparo esse CEE com o antigo, o meu CEE, eu tenho mais ou menos 70% a 80% de redução de perdas em comparação ao antigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 70% a 80% menos pó perdido, né, no ar de exaustão, na chaminé da câmara, quando eu comparo com o meu outro modelo de ciclone. Tá? Ou seja, eu recupero 70% a 80% mais de pó no meu ciclone CE do que do meu modelo antigo. Tá? Eu tenho também, no meu modelo CE, eu tenho uma significante redução de depósitos de produto aqui no interior do meu ciclone. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês do ciclone antigo e desse de extra eficiência, né? E aí dá para a gente observar bastante isso. E daí, vocês podem, por exemplo, me questionar, não, beleza, você aumentou a eficiência, né, de separação, né, ou de recuperação de pó, mas você aumentou, por exemplo, a perda de carga, ou esse equipamento é muito mais caro do que o antigo, e não. Aí eu vou mostrar para vocês também que ambos os ciclones têm mais ou menos a mesma perda de carga. Para quem está se perguntando o que a perda de carga tem a ver, é que quanto maior a perda de carga do meu equipamento, mais energia, ou seja, maior vai ter que ser o meu ventilador exaustor para puxar o ar daqui e mandar para a chaminé. Ou seja, quanto maior a minha perda de carga, mais energia eu vou gastar. Ou seja, maior a minha perda de carga, maior o meu consumo da minha planta. Só que ambos os ciclones têm a perda de carga praticamente idêntica. Ou seja, o consumo energético, tanto utilizando esse ciclone de extra eficiência como o ciclone antigo, é mais ou menos o mesmo. E o custo de investimento, né, o CAPEX dos dois, também é extremamente similar um com o outro. Por quê? Porque esse modelo novo, né, igual dá para a gente observar aqui nessa figura, ele é mais fininho, mas ele é mais comprido. O antigo ele é mais gordinho e menor. Se eu for ver, por exemplo, aqui, tá? A massa de inox que eu gasto para construir o modelo antigo e o novo é praticamente o mesmo. Tá? Aqui ele ficou maior, mas ele ficou mais fino. Aqui, então, são alguns dados, né? Então, eu tenho aqui a perda de carga, né? Em azulzinho, o ciclone antigo, né? Que estava aqui de hoje em dia, né? Mas é um antigo. E em cinza é o CEE. Então, a gente vê que a perda de carga normalizada, né? Do antigo estava 1, aqui para essa vazão do CE é um pouquinho maior do que o antigo, ó, sei lá, 1,15, 1,1, por exemplo. Nessa outra capacidade, né, o meu ciclone
Esse novo design tem um pouquinho menos. Ou seja, a perda de carga dos dois ciclones são praticamente a mesma, tá? Não tem diferença em perda de carga. Porém, o mais interessante, o porquê dele ser criado e o porquê de eu estar aqui hoje orgulhoso falando dele, desse ciclone CE para vocês, é a minha perda de pó, ou a recuperação de pó. Né? Enquanto aqui, por exemplo, no ciclone antigo, né, a minha perda de pó normalizada que estava em 1, nessa vazão aqui, a minha perda de pó normalizada no meu CE está aqui em torno de 0,3, ou seja, 70% menos de perda de pó. Né? Quando eu mudo um pouquinho a minha vazão, né, nesse outro ensaio aqui, eu vejo que, por exemplo, aqui está 1 e aqui mais ou menos 0,2, ou seja, cerca de 80% menos perda de pó do que o modelo antigo / atual. Tá? Aqui são algumas fotos, né? Então aqui é o interior desse ciclone de CE, né? Depois de uma produção. Isso aqui é uma foto de um ciclone tradicional / antigo, tá? Depois da mesma produção, com os mesmos parâmetros e tudo. Então a gente vê que o ciclone de extra alta eficiência praticamente não suja, ou não tem pó aderido, quanto o antigo / tradicional, né, já não é tão eficaz assim quanto o CE. E agora, para terminar, tá, tem um pouquinho só de minutos. A última tecnologia, né, que eu gostaria de apresentar para vocês, vou passar aqui bem rápido, é um sistema de controle da GEA, é um sistema que a GEA desenvolveu, que controla, abre aspas, automaticamente, fecha aspas, o processo de secagem como um todo. Tá? Qual que é a ideia? Né? Esse sistema, né, esse serviço da GEA, a gente, né, a GEA, na verdade, né, deu o nome de OptiPartner. Tá? Então, qual que é a ideia? Esse sistema eu vou controlar tanto o meu evaporador, ou eu posso controlar tanto o meu evaporador como a secagem, ou controlar só a secagem, ou só o evaporador, enfim. Mas, enfim, todo o processo de secagem eu consigo controlar com esse sistema da GEA. Tá. O que acontece? Em condições normais, o que acontece em todos os lugares, eu tenho várias variações, várias perturbações que acontecem normalmente em todos os meus processos. Por exemplo, a concentração do leite alimentando o meu evaporador. Ora eu estou no meu silo 1, no meu silo de 200 metros cúbicos, meu leite a 12,1% de sólidos totais, mudei de silo, agora é 12,3% de sólidos totais. Pode ser muito pouco, mas isso aí vão criando perturbações no meu sistema. Aqui, se eu tenho um MVR, por exemplo, ora eu estou aqui com o meu consumindo 300 kW, ora 302 kW. Então, tudo isso vai criando perturbações para o meu sistema, que obviamente é o operador que está ali que vai controlar todo esse sistema. Qual que é a ideia desse OptiPartner da GEA aqui? Ó? É reduzir, na verdade, reduzir não, é eliminar as perturbações. Na verdade, não eliminar as perturbações vão ocorrer, mas esse sistema da GEA, OptiPartner, ele vai agir em todo o meu sistema, ou seja, ele vai praticamente controlar a minha planta, tá? Então, estou falando um controle de planta automático, pronto, visando as correções automáticas das perturbações, uma estabilidade de processo, manter o ponto ótimo de operação, operar todo o sistema de uma forma consistente e maximizar a produção, tá? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês aqui, por exemplo. Tá? Então, eu tenho... Vamos quer dizer, usar esse gráfico e dizer que essa linha vermelha, por exemplo, tá, seja a minha umidade máxima do meu pó. Então, por algum motivo, eu defini que 3% é a minha umidade máxima do meu pó. Eu não posso ter, então, de acordo com os parâmetros que eu defini ou da legislação, um pó com 3,01% de umidade. Tá? Isso já estaria fora. Então, o que as plantas fazem? Se 3 é o meu máximo, eu não posso passar de maneira nenhuma para 3, eu vou ver qual que é a minha média de umidade que eu consigo no meu sistema, né, com todas essas perturbações acontecendo, e vou ver qual que é o meu desvio padrão. Então, exemplo, eu vi que meu desvio padrão é mais ou menos 0,3%. Então, quer dizer que a minha média de umidade tem que ser 2,7%. Por quê? Porque quando dá 2,7%, mais 0,3%, né, que é o meu desvio padrão máximo, eu vou ficar ali com 3%. Então, quer dizer que nesse meu exemplo, essa minha planta vai estar tirando pó, ora com 3% de umidade, ora com 2,7% menos, eu falei 0,3%, né? Ora com 2,4% de umidade, ora com 3% de umidade, vai ficar ali no meio. Esse sistema da GEA OptiPartner, ele vai agir, né, em toda, né, no caso, se eu falando da minha secagem, em todos os parâmetros da minha secagem. Quando eu instalar esse sistema, ele vai ficar conhecendo, ele vai ficar aprendendo o que
cada parâmetro influencia no meu produto. Obviamente que ele tem um algoritmo, né, de conta, né, de base, de equações extremamente complexo, né, e ele vai aprendendo, inclusive, né, ou seja, se a umidade absoluta hoje aumentou 0,1 ponto, eu já sei que a umidade do meu pó vai ser alterada 0, sei lá, X%. Então, com 1, 2 semanas ele vai ficar ali aprendendo, né, e depois ele vai diminuir esses desvio padrões. Então, agora, ao invés de eu colocar minha média em 2,7, eu posso levantar minha média de umidade do meu pó para 2,9% de umidade. Por quê? Porque eu sei que o desvio dele é muito pequeno, né, com o meu OptiPartner. Então, com isso, qual que é a vantagem, né? Se eu falar, por exemplo, dessa questão de água, é que eu estou tendo mais água no meu produto do que eu teria. Então, assim, tenta imaginar o retorno financeiro que isso traz para a empresa, tá? Aí, meu último slide, prometo que estou acabando. Isso aqui são dados reais de um OptiPartner instalado em uma planta de secagem na Europa. Né? Na verdade, sim, numa planta de secagem na Alemanha. Então, assim, é uma planta extremamente automatizada, é uma empresa muito grande, né? É uma multinacional aí, né, de base na Europa, na Alemanha, muito grande, uma produtora de lácteo muito importante no mundo, tá? Então, eu tô falando isso para vocês tentarem visualizar o tanto que essa planta, o controle, né, que já existia nessa planta. Então, em 2016, essa planta tinha operação convencional, né, que todas têm. Em 2017, foi instalado esse módulo, né, do OptiPartner só na secagem dela. E em 2018, ela gostou disso. E em 2018, ela instalou também no evaporador. Ou seja, esse módulo, se eu quiser, eu posso instalar em partes diferentes, né, do meu processo de secagem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Esse aqui é o delta, né? O delta não, o desvio padrão, no caso, né, a porcentagem, né, do desvio padrão da umidade residual do pó dessa planta. Então, em 2016, né, que era a operação convencional, era a média, né, mais ou menos 1,1% de desvio padrão, né, para cima e para baixo. Em 2017, quando esse módulo OptiPartner foi instalado na secagem, esse desvio padrão, né, da umidade residual do pó, ele diminuiu 66% em comparação com o ano de 2016. Tá? 66%. Em 2018, quando eles instalaram no evaporador, na verdade, esse módulo de evaporador não tem nada a ver com essa umidade residual do pó, né? Porque a umidade residual do pó, quem controla, nesse caso aqui, a secagem, ele caiu por 87%. Por quê? Porque esse sistema ficou 1 ano conhecendo, né, a planta, né, conhecendo tudo que ocorria na planta, ou seja, ele se melhorou, ou seja, 1 ano depois de utilização, ele já diminuiu em 87% esse desvio de umidade residual do pó. De novo, quem tiver curiosidade, faz umas continhas aí bem basicona, considerando que ao invés de vocês terem 2,7% de água no pó, vocês passam a ter 2,9%. O tanto de reais, o tanto de dinheiro que isso é por ano. Quando a gente estudou a taxa de produção, ou seja, quantos quilos de pó por hora era gerado nessa planta, em 2016, eles estavam ali na média de 7,6 toneladas horas. Então, você já vê também que não era uma câmara pequena. Em 2017, com esse módulo instalado na câmara, eles aumentaram essa produção de pó em cerca de, para mais ou menos 7,8 toneladas. Ou seja, eles produziam 2,6% a mais de pó por ano. De novo, 2,6% de pó a mais por ano, né? Considerando 7,6 toneladas de pó por hora, a quantidade de pó a mais por ano, né? O faturamento a mais que essa empresa aumentou. Em 2018, né, a taxa de produção da Câmara ficou ali em torno de 7,95 toneladas de pó por hora, ou seja, 4,2% a mais de pó por ano. Ou seja, de novo, o faturamento que isso traz para a empresa. Proteína giveaway aí não vou falar por causa de tempo. Sólidos no concentrado. Aqui era vendo unicamente qual que é a concentração do leite, no caso era leite integral, tá? Na saída do evaporador deles. Em 2016, eles estavam ali em cerca de 49,5% de sólidos totais. Em 2017, teve um aumento muito pequeno, mas praticamente, quer dizer, muito pequeno. Por quê? Porque em 2017, esse módulo ainda não estava instalado no evaporador, estava instalado apenas na secagem. Em 2018, quando eles instalaram no evaporador, olha só, eles passaram de 49,5% para praticamente 51,5% de sólidos totais na saída do evaporador. Por que isso é possível? Porque se tem um operador que vai operar esse evaporador, ele sabe que a 52% de sólidos o evaporador entope,
a viscosidade é tão que entope lá nos tubos, lá dá muito faule, esse operador nunca vai querer trabalhar com 51,5%, com toda a razão do mundo, óbvio, né? Eu também faria e faço mesmo. Mas como eu deixo o sistema controlar, o sistema é tão mais preciso que sim, ele vai empurrar os meus parâmetros de produção, né? Vai empurrar mais capacidade dos meus equipamentos para próximo do máximo. Tá? Consumo de energia, olha, de 2018, caiu cerca de 4,2% o consumo energético dessa planta. Então, ou seja, esta é a mágica, né, desse sistema, né, de controle Gaia OptiPartner. E, para finalizar, esse Gaia OptiPartner não é um equipamento, é um serviço da Gaia. O que quer dizer que é um serviço? Você paga uma anualidade e, se você não gostar, quer dizer, você não precisa de ter um CAPEX alto para instalar esse OptiPartner. Tá? Você só solicita a Gaia instala esse equipamento, aí você tem, eu acredito, hoje em dia, você tem as plantas, pelo menos aqui no Brasil, tem até 3 meses de usar esse equipamento sem pagar nada, e após desses 3 meses, a planta, né, a indústria de laticínio de secagem, vai falar, gostei, vou sim agora assinar, né, vai fazer essa assinatura Netflix deste serviço, ou não gostei, tchau, Gaia, não tem problema nenhum. É isso, galera. Desculpa falar muito rápido, mas, de novo, né, pouco tempo para muita informação. Muito obrigado, Arlan. É sempre um prazer ver os estudantes, tá, que passam conosco brilhando assim, né? E você continua empolgado. Muito obrigado por essas informações. Eu acho que você conseguiu convencer aí muitas pessoas, tão vendedor, né? Por isso que você foi para essa área, saiu da área técnica e foi para a área de vendas, porque efetivamente você está acreditando, vestindo muito a camisa da empresa. Parabéns. Muito obrigado. Tá? Nós não vamos poder abrir para as perguntas, mas nós vamos enviar para vocês as perguntas, né? E tem aí também seus dados, eu tenho certeza que você responderá a todos que tiverem necessidade de informações suplementares.